Olá, vou neste vídeo resolver um problema sobre o tema de probabilidades do 12º ano. Antes de mais gostava que tivessem especial atenção a este homem aqui no canto esquerdo. Este homem chama-se Pierre Fermat, é um matemático francês, um homem sem dúvida interessante, um homem que também desempenhava funções de jurista na corte francesa. Ele, juntamente com outros autores como Pascal e Gauss, foram os grandes pioneiros no estudo da teoria das probabilidades. O problema consiste no seguinte: num jogo foram distribuídas 8 cartas a cada jogador, tendo a Isabel recebido as cartas a seguir indicadas. As cartas não estão aqui indicadas, à partida tu deverias ter uma imagem no teu enunciado com as cartas que estariam lá. Essas cartas foram dispostas ao acaso, lado a lado, determina a probabilidade de os dois reis ocuparem lugares não consecutivos. Bem, o que eu percebo por este enunciado, e depois é necessário que, se não for em conformidade com o que eu estou a dizer, fazer essa correção através do teu enunciado. Eu vou partir do princípio que nessas 8 cartas que foram distribuídas à Isabel existiriam 2 reis e outras 6 cartas quaisquer, ok? É-nos pedida então para determinar a probabilidade dos 2 reis ocuparem lugares não consecutivos. Antes de mais, eu vou resolver este problema de duas formas distintas, ok? Para também perceberes algumas estratégias que poderão ser aplicadas nestes problemas de probabilidades. Em alguns exercícios pode ser importante até seguires a segunda estratégia que eu vou apresentar aqui. Antes de mais, será importante definir o acontecimento sobre o qual vamos determinar a probabilidade. Então eu vou definir aqui o acontecimento A. E o acontecimento A será exatamente isto que nos estão a pedir, ok? Os dois reis ocuparem lugares não consecutivos. Então o acontecimento A será os reis não são consecutivos, ok? Este será o nosso acontecimento. Para estudarmos a probabilidade desse acontecimento, segundo a lei de Laplace, temos a fórmula que nos diz que a probabilidade de um acontecimento será o quociente entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Vocês na vossa prova deverão sempre indicar que isto é a lei de Laplace, ok? Não se esqueçam destes pormenores, por vezes podem sofrer algum tipo de desconto. Para ajustarmos essa probabilidade, o que eu vou fazer aqui é a contagem dos casos favoráveis e a contagem dos casos possíveis. Eu normalmente começo sempre pelos casos possíveis. Vocês poderão começar por onde quiserem, ok? Então os casos possíveis serão os seguintes. Bem, se eu vou dispor de uma sequência de 8 cartas, o que eu vou colocar aqui serão esses 8 espaços, ok? Para as 8 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao nível dos casos possíveis, serão as combinações que eu poderei fazer com 8 cartas. Desculpa. Uma sequência de 8 cartas terá os seguintes casos possíveis. Aqui eu posso colocar nesta primeira aqui 8 cartas. Depois aqui eu só terei 7 disponíveis, ok? Não há repetição, como é lógico, não há cartas repetidas. No baralho as cartas não são iguais, mesmo que tenham 2 duques, serão sempre de naipes diferentes, não há repetição. Então vezes 6 e por aí em diante. Então os casos possíveis serão exatamente 8 fatorial. 8 fatorial são as diferentes formas das cartas trocarem entre si. E estes serão os meus casos possíveis. A contagem dos casos possíveis normalmente é bastante acessível. A grande contagem estará nos casos favoráveis. Temos algumas restrições, que é o caso que temos aqui: os reis não são consecutivos. Então, para estudar estas hipóteses dos reis não serem consecutivos, eu vou posicionar, por exemplo, aqui os reis em lugares não consecutivos. Teria aqui um rei e, por exemplo, teria aqui outro rei. Eles não estão em lugares consecutivos. Bem, estes dois reis podem trocar entre si, não é? Reparem, tem uma sequência, obviamente interessa a ordem. Em sequências de cartas interessará sempre a ordem. Se eu tiver aqui um rei de copas e aqui um rei de espadas,
Se o rei de espadas estiver aqui e o rei de copas aqui, eu tenho uma sequência diferente. Então aqui as formas que eu posso posicionar estes dois reis serão 2 fatorial. Depois sobram 6 espaços para as outras 6 cartas, ok? Então as formas de eu poder dispor as outras 6 cartas serão 6 fatorial. Então terei aqui 2 vezes 6 fatorial. No entanto, nestes problemas é preciso ter um bocado de atenção, porque este lugar que eu coloquei aqui não é o único lugar onde os reis podem ficar consecutivos. Eu, podem ficar não consecutivos, peço desculpa. Eles poderão também ficar, por exemplo, aqui. Eu posso colocar aqui um rei e ter o outro rei aqui. Eles não são consecutivos. Ou então posso colocar este aqui e colocar o outro aqui, também não são consecutivos. Ou então colocar aqui, também não é. E aqui também não é. E aqui também não é. Então aqui já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. Tenho aqui 6 hipóteses de eu dispor desta forma os reis não consecutivos. No entanto, existem mais, porque eu poderia colocar aqui o rei, um rei, e aqui o outro, ok? E eles também não são consecutivos. Então poderia dispô-los desta forma. Ou então este aqui, e depois com outro rei aqui, e então com outro rei aqui, e com outro rei aqui, e com outro rei aqui, ok? Então tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 casos. Terei ainda mais 5 casos. Mas ainda posso colocá-los de outra forma. Então ainda terei aqui. Eu posso colocar, por exemplo, este rei aqui e colocar outro não consecutivo aqui. Ou então aqui. Ou então aqui. Ou então aqui. E terei então mais 1, 2, 3, 4 hipóteses. Ou ainda, se calhar já estão a perceber as hipóteses todas que eu terei. Eu posso ainda colocar outro rei aqui. E terei as seguintes hipóteses. Eu podia, por exemplo, pôr o rei aqui e posso colocar este com este. E não é consecutivo, tenho este espaço aqui no meio, ou então aqui, ou então aqui. Então terei mais 3 casos. Ou ainda, poderei fazer, colocar outro rei aqui, e um não consecutivo aqui, e outro aqui. Então teria mais 2 casos. Ou então ainda, colocá-los não consecutivamente, mas aqui no final. Por exemplo, aqui o rei e outro aqui. Okay? E são estes casos todos onde os reis não são consecutivos. Isto tudo somado, 6 e 5, 11, 15, 18, 20, 21. Okay? Tenho então 21 casos onde eles não estão consecutivos. E serão estes 21 casos que eu terei que multiplicar aqui nestes casos possíveis que eu estava aqui à procura. Terei então aqui 2 fatorial vezes 6 fatorial vezes 21 casos onde os reis não estão consecutivos. Para estudar a probabilidade, será agora aplicar a fórmula da lei de Laplace. A probabilidade do acontecimento A será igual ao número de casos favoráveis, e então tem aqui 2 fatorial vezes 6 fatorial vezes 21, a dividir pelos casos possíveis, que são 8 fatorial. Realizando aqui estas operações, temos que a probabilidade de A é igual a 0,75. Okay? Está encontrada então a probabilidade dos reis não ocuparem lugares consecutivos. Reparem, tem aqui 0,75, como podiam ter 75%, ou então colocar isto também na forma de fração irredutível. Aqui não é pedido nada especificamente, por isso podem colocar da forma que bem entenderem. Na segunda resolução, eu vou aplicar aqui uma estratégia diferente, porque reparem, eu aqui tive que fazer várias contagens. Eu aqui tenho vários casos onde os reis não são consecutivos. Eu tive que contar 21 casos. E vocês podem ter problemas. Aqui ainda seria um pouco funcional, né? 21 casos são alguns, mas também não seriam assim tantos. Mas podem ter problemas onde esta contagem é muito grande. E então podem sempre aplicar a estratégia do contrário. Okay? Porque reparem, será mais fácil eu procurar os lugares ou a probabilidade, ou fazer essa contagem onde os reis são consecutivos. Será mais fácil eu fazer essa contagem. Então eu posso tentar resolver este exercício aplicando a estratégia do contrário. E vocês sabem da axiomática que a probabilidade de um acontecimento A pode ser igual a 1 menos a probabilidade do seu contrário. O que eu vou explorar aqui nesta situação será mesmo esta probabilidade do contrário.
terei de sempre, a probabilidade não há, terei de sempre aplicar a lei de Laplace, ou seja, casos favoráveis sobre os casos possíveis. Os casos possíveis, já vimos aqui no exercício anterior, não muda, na resolução anterior, não muda e serão sempre o 8 fatorial. Se eu quiser combinar 8 cartas numa sequência, a quantidade de vezes que elas podem trocar entre si darão sempre o 8 fatorial. Para estudar os casos favoráveis, vou então dispor aqui de novo as cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas agora eu vou explorar o caso onde os reis são consecutivos. E então que casos é que eu teria aqui para os reis serem consecutivos? Eu vou, por exemplo, colocar aqui um rei e vou colocar aqui outro. Eles são consecutivos. Eles podem trocar entre si, ok? Porque interessa a ordem neste caso. Então aqui seria 2 fatorial. E depois as outras 6 cartas, as combinações delas entre si seriam 6 fatorial. Ok? 6 fatorial para estas 6 cartas poderem trocar entre si. No entanto, esta não é a única posição onde os reis ficam consecutivos. Os reis podem ser consecutivos aqui, podem aqui, neste caso. Eu poderei também colocar aqui um rei e aqui outro. Então terei outro caso. Poderei colocar aqui um rei e aqui outro e terei outro caso. Aqui um rei e aqui outro terei outro caso. Aqui um rei e aqui outro terei outro caso. Aqui também terei outro caso e aqui também terei outro caso. Tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos. Ok? Tenho 7 casos. 1, 2, 7, exatamente. Tenho 7 casos diferentes onde os reis são consecutivos na minha sequência. Então é esta a contagem que eu fiz aqui. Terei que multiplicar por 7. Como podem ver, esta contagem deles ficarem consecutivos é bem mais fácil de fazer do que esta aqui que eu fiz aqui na primeira resolução, onde eles não são consecutivos. Para estarmos agora a probabilidade de A, eu vou aplicar aqui esta fórmula. Okay? Temos então que a probabilidade de A será igual a 1 menos a probabilidade de não há. E a probabilidade de não há serão aqui os casos favoráveis aos reis, agora como é o contrário, ficarem consecutivos, a dividir pelos casos possíveis. Temos então aqui nos nossos casos favoráveis 2 fatorial vezes 6 fatorial vezes 7. E temos aqui nos casos possíveis 8 fatorial. Fazendo aqui as nossas operações, temos então que a probabilidade de A é igual a 1 menos isto. E isto aqui dá exatamente 0,25. Okay? Daqui temos então que a probabilidade de A será 1 menos 0,25, então será 0,75. Fica aqui a estratégia que por vezes pode ser importante. Pensem nisto. Quando começarem aqui a verem muitas contagens, pensem sempre se não será mais fácil poderem ir pelo contrário. Muitas vezes terão exercícios onde o caminho mais prático será ir pelo contrário do acontecimento que nos estão a colocar. Ficam aqui as duas estratégias. Será sempre um prazer enorme poder ajudar.